Boa noite, família. Ai, você tá alegre? Em nome de Jesus, que onde você estiver, o Espírito Santo ele possa te preencher de alegria. Que ele possa te preencher de alegria. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, o nome dele é Brian Houston, ele é pastor da Hilson Global. E ele falou uma frase que tem me levado muito nesses dias. Ele fala que a felicidade, ela depende daquilo que acontece com a gente. Mas a alegria, ela depende daquilo que acontece na gente. Eu sei que o momento ele não é fácil, o momento ele não é tão favorável quanto a gente imagina. Mas eu tenho certeza que o que o Espírito Santo está gerando dentro de mim, na minha família, dentro de você, na sua família, é capaz de gerar em você uma alegria que a gente não é capaz de explicar. Então, assim, onde você estiver hoje, que o Espírito Santo ele te preencha de alegria, sabe? Que embora a sua circunstância possa não te fazer feliz agora, que no nome de Jesus o Espírito Santo ele possa fazer algo em você tão poderoso, tão lindo, que você não vai poder sentir nada a não ser uma alegria vinda do Espírito. Porque o reino de Deus é isso, é paz, justiça e alegria. Eu quero começar minha palavra, vou cronometrar bem meu tempo aqui. E eu quero dar meio que uma continuidade àquilo que eu falei no domingo passado de manhã no estudo. Eu vou te familiarizar, se você não assistiu o estudo semana passada, eu quero falar brevemente, eu falei sobre fidelidade. E quando eu falei sobre fidelidade, eu falei que a coisa mais importante quando Jesus voltar para buscar a sua noiva não é encontrar uma igreja rica, não é encontrar uma igreja abastada, não é encontrar uma igreja poderosa, humanamente falando, mas é encontrar uma igreja fiel. Jesus ele não volta para buscar nada a não ser uma igreja que seja fiel. A Bíblia fala, descreve essa igreja como uma igreja gloriosa. A Bíblia fala que Jesus ele volta para buscar uma igreja gloriosa, sem manchas, sem rugas, sem marcas. Esse é o tipo de igreja que Jesus volta para buscar. E se você for lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, uma igreja gloriosa é um sinônimo de uma igreja fiel. Quando ele descreve as 7 igrejas do Apocalipse, quando ele descreve Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todas as 7 igrejas que nós já conhecemos, a Bíblia fala que ele descreve no final que há o que vencer. Ou seja, aquele que permanecer fiel, eu vou entregar uma coroa gloriosa. Então, uma igreja gloriosa é um sinônimo de uma igreja fiel, sinônimo de uma igreja que vence. É uma igreja que é coroada de glória, coroada ou com a coroa da vida, ou com um novo nome, mas ela recebe coroas, que eu creio que no final das contas nós vamos jogar aos pés de Jesus de novo. Mas esse é o tipo de igreja que Jesus vai voltar para buscar. É uma igreja fiel, e por causa da sua fidelidade, é uma igreja gloriosa. Então, continuando essa mentalidade da importância de nos mantermos fiéis, eu creio que hoje o que o Senhor está buscando, a Bíblia fala que os olhos dele varrem a terra procurando os fiéis. Eu creio que hoje é essencial que nós permaneçamos fiéis, porque é isso que Jesus procura. E hoje o que eu quero falar, dando continuidade, é isso. É um pouco do que o Senhor tem falado com a minha vida nesse tempo. Isso é algo que o Senhor tem falado pessoalmente comigo. Você que me ouve pregar há um tempo, você sabe que a maioria das minhas pregações nunca são para vocês. Elas são primeiro pregadas para mim, pelo próprio Espírito Santo, e depois eu sinto de compartilhar com vocês. E hoje eu queria fazer isso mais uma vez. O Espírito Santo ele tem falado muito comigo sobre uma guerra que é travada, batalhas que são travadas por causa da nossa fidelidade. São guerras que são travadas entre um lado e entre o outro lado, e o objetivo dessa guerra é a nossa fidelidade. Onde você estiver, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Vamos orar. Eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço pela nossa igreja. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem gerado em nosso meio, sabe, pessoas fiéis, pessoas que te amam. O Senhor tem gerado uma igreja madura e eu te agradeço, Espírito Santo, em primeiro lugar, por poder fazer parte de um corpo assim. E eu te agradeço, Pai, porque como no estudo que o Claudinho liberou hoje pela manhã, nós sabemos que não somos só nós, sabe? Existem outros 7.000, existem outras igrejas, outros profetas, outros homens de Deus, sabe? Que têm sido despertados e levantados nesse tempo, sabe? Tão único e tão peculiar. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de estarmos vivendo igreja de uma maneira que ninguém nessa terra teve a oportunidade de viver. Nós te agradecemos por isso, nós pedimos que o Espírito da revelação, ele paire sobre essa casa, paire sobre todas as casas. Em nome de Jesus, amém. Mas Efésios capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades e contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em vossa cintura a verdade, e vestido da couraça da justiça, calçando vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Esse tem sido um tempo onde o Espírito Santo ele tem me despertado bastante para essa questão da batalha espiritual. Eu não sou nenhuma expert. A maior parte do que eu sei eu aprendi da minha mãe, eu aprendi do meu pai, aprendi das irmãs da intercessão, que eu honro muito. Se eu citar os nomes, eu vou esquecer alguém, mas você sabe quem você é. Pessoas que eu sento, que eu pergunto, que eu tiro dúvida. E o Senhor ele tem me despertado para isso antes da quarentena começar. A gente teve um movimento de oração lá na igreja, onde eu aprendi muita coisa, onde eu fui ensinada em muita coisa pela minha liderança, e o Senhor ele tem despertado o meu coração para isso, não para uma batalha espiritual bitolada, mas para uma batalha espiritual madura e responsável, que eu creio que é isso que o Espírito Santo chama a igreja, é isso que Paulo está chamando a igreja em Éfeso. A primeira coisa muito importante nesse texto que eu extraio, são 3 lições, eu falei um pouco disso num vídeo que eu mandei para os jovens, mas são 3 lições importantes. E a primeira dessas lições que eu tenho aprendido na minha vida é que eu não devo ignorar a realidade espiritual. Se você é filho de intercessor, filho de pastor, em algum momento da sua vida você provavelmente já ignorou a realidade espiritual. Você já falou para sua mãe, mãe, tudo é diabo, mãe, tudo é do demônio, mãe, tudo é errado. Eu já fui essa pessoa também, mas graças a Deus que eu fiz 26 anos, agora eu sou uma pessoa madura, mas tô chegando lá. Mas eu já fui essa pessoa, mas hoje eu entendo a importância de eu entender que há uma realidade espiritual que não pode ser ignorada por mim. E Paulo, ele está ensinando isso à igreja de Éfeso. Se você voltar a sua Bíblia um pouquinho lá em Atos capítulo 19, eu não vou abrir ela lá agora, mas em Atos capítulo 19 você vai ver o momento em que Paulo implementou a igreja de Éfeso naquela cidade. A igreja dos Efésios naquela cidade de Éfeso. Paulo, ele vai para lá, ele começa a pregar, e Paulo, em alguns momentos, ele passa de 2 a 3 anos naquela cidade. E Paulo, ele começa a enfrentar alguns tipos de perseguição. Aparentemente, perseguições humanas. Aparentemente, homens que se viam prejudicados nos seus negócios. Aquela cidade era uma cidade dominada por Diana de Éfeso, o culto a Diana de Éfeso. Artemis na mitologia grega, Diana na mitologia romana. Mas ela era dominada pelo culto àquela mulher. A economia girava em torno do culto àquela mulher. Então, quando Paulo ele começa a pregar o evangelho em Éfeso, ele começa a proclamar as boas novas do reino, ele começa a fazer milagres. A Bíblia fala que pessoas que eram, estudantes e praticantes do ocultismo, eles se juntam num lugar e fazem uma fogueira para poder queimar todos aqueles livros. Então, num certo momento, aparentemente, algo natural acontece. Homens começam a se sentir prejudicados pelo que Paulo está pregando, prejudicados por Paulo. Então, em 2 momentos, os homens se levantam contra Paulo. E a Bíblia fala que na segunda vez, que se eu não me engano é Demétrio, ele se levanta contra Paulo e ele começa a fazer uma insurreição num grupo. Ele cria uma confusão, Paulo vai fazer uma assembleia no meio de Éfeso lá, e ele começa a fazer uma confusão. E Paulo, a Bíblia fala que Paulo ele queria ir até lá e os discípulos dele impedem ele de ir. Ele não vai, fica na cidade mais um tempo e acaba indo embora depois, deixando discípulos lá, mas uma igreja implementada, mas ele acaba seguindo para um outro lugar. E esse texto eu acho muito interessante que ele conta a visão de Lucas, que escreveu. Mas quando você vai para Éfeso, Paulo ele está pegando todas as lições que ele aprendeu naquela cidade e ele está ensinando para a igreja de Éfeso. Então, quando ele vai escrever o capítulo 6, ele não está escrevendo como uma pessoa viajante que não está nem aí, que nunca pisou lá. Ele está escrevendo como um cara que pisou naquele lugar. Então, quando ele pisou naquele lugar, ele aprendeu uma lição. Ei, igreja de Éfeso, preste atenção numa coisa. Eu sei que tem coisas que parecem resistências naturais, e são. Demétrio existia, sabe? Aquele grupo que fez uma insurreição, ele existia. Mas, igreja, não ignore uma coisa. É isso que Paulo está falando. Não ignore uma coisa. A nossa luta, na verdade, não é contra eles. Aleluia. Porque a perseguição mata menos a igreja
do que o mundo espiritual. Se o mundo espiritual é capaz de gerar infidelidade na igreja, o perseguidor não vai ter nem trabalho. Agora, se existe a perseguição, mas a igreja é capaz de se manter fiel, não tem império nesse mundo que é capaz de parar a igreja. Então, Paulo está ensinando uma coisa. Eu sei da realidade natural, mas existe um texto na Bíblia que fala, não tema a realidade natural. Eu não sei exatamente onde está, mas tema aquele que depois que isso tudo acabar, pode fazer o seu corpo morrer para sempre. Então Paulo está falando, eu conheço, eu entendo o que está acontecendo, mas meus discípulos, entendam uma coisa. Não ignore uma realidade espiritual, é contra isso que a gente está lutando de verdade. É contra espíritos, forças que resistem, na verdade, não a mim, não ao que eu estava pregando, mas a implementação do reino de Deus em Éfeso. Não a mim, não a você, literalmente, a sua vida só, mas a que o reino seja implementado na sua mente, a que a mentalidade de Cristo seja implementada em você. Então, a primeira coisa que eu tenho aprendido nesses dias é eu entendo a realidade do coronavírus, eu estou em casa, eu não saio de casa praticamente nada. Eu entendo isso. Agora, eu tenho que estar sempre atenta àquilo que o diabo pode estar querendo gerar em mim por meio dessa situação. Medo, pânico, pavor. Isso não vem de Deus. A Bíblia fala que Deus ele não nos deu um espírito de temor. Não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Então, se tem pensamentos de medo vindo na minha mente, você pode ter certeza de uma coisa. Isso não vem de Deus. E se eu tenho a mente de Cristo, isso não vem de mim. Então, só pode vir de um lugar, do inferno. Então é isso que eu tenho aprendido. Primeiro ponto, não ignore uma realidade espiritual. E quem é o nosso inimigo? Não é homem, não é pastor, não é os nossos irmãos. Nós não devemos nesses dias entrar em guerra com a igreja. Porque o nosso inimigo não é a igreja, o nosso inimigo não é o nosso irmão que tem uma posição doutrinária diferente da nossa. O nosso inimigo é o diabo, que tenta dividir, que tenta matar, que tenta roubar. E eu posso te provar isso. Estava conversando hoje com minha mãe sobre essa palavra. A Bíblia, quando Jesus ele vai falar, muitas pessoas creem que Jesus estava falando nessa passagem acerca do diabo também, em João capítulo 10. Outros falam que era só acerca dos falsos mestres. Mas supondo que Jesus esteja literalmente falando do diabo nessa passagem, ele usa uma linguagem de guerra. Porque matar, roubar e destruir era uma estratégia de guerra na antiguidade. Você chegava, você pode ler Deuteronômio lá, Josué, todas as guerras que eles travavam praticamente. Eles chegavam, eles dizimavam uma cidade, eles saqueavam tudo que eles precisavam saquear e eles sitiavam a cidade, depois eles ocupavam. Então, Jesus, se ele está falando do diabo aqui, eu creio que ele está usando uma simbologia de guerra. Pedro, ele vai se referir a ele literalmente como nosso inimigo, então não se engane nesses dias. Ele é o nosso inimigo, eu não falo isso para que a gente tenha medo, eu não falo isso para que a gente tenha pavor, eu falo isso para que a gente saiba contra o que a gente está lutando. Eu sei que em Cristo Jesus, a Bíblia me garante que eu já sou mais do que vencedora. Eu sei que Cristo Jesus, ele me garante diversas coisas na Bíblia, e está escrito já em Apocalipse, a guerra já está ganha, então eu não tenho pelo que temer. Agora, eu gostaria de chegar lá em boas condições. Eu não tenho que chegar lá me arrastando. Se você ignora isso daqui, talvez você chegue lá, menino, sitiado, acabado. Até chega. Mas você chega acabado. Mas a gente presta atenção nessa realidade. Nós andamos protegidos. Então, a primeira coisa importante nessa passagem é não ignore uma realidade espiritual. Não ignore. A segunda coisa importante nesse ponto é a gente entender pelo que ele guerreia. Se você ler o versículo 3 outra vez, ele vai falar: por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Se você voltar um pouco mais, versículo 11 vai falar: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu repito mais uma vez, ele está batalhando pela sua fidelidade, ele está batalhando pela sua capacidade de se manter firme de pé, diante e de acordo, e debaixo da palavra de Deus e de quem Deus é e de quem Deus diz que você é. Então é contra isso que ele batalha, é por isso que ele batalha, e isso se comprova na Bíblia. Eu acho muito interessante. Se você pegar Paulo, ele vai falar aqui no versículo 11 o seguinte: não ignoreis as ciladas do diabo, para que vocês fiquem firmes contra, na verdade, as ciladas do diabo. Se você pesquisar essa palavra, eu sempre gosto de pesquisar a palavra, você vai ver que essa palavra ela trabalha com vários sinônimos diferentes.
vai falar cilada, vai falar artimanha, vai falar ardil, vai falar astúcia. A mesma palavra que significa esses 4 pontos. Artimanha, ardil, astúcia, cilada. Se você pesquisar bem a raiz dessa palavra, o significado naquele momento, ela vai falar de uma forma hábil e engenhosa de conseguir algo. Um plano armado tendo como método acompanhar e investigar, seguir astuciosamente, enganar, artes astutas. Então a gente entende uma coisa aqui, que o diabo ele não é muito barulhento. E às vezes a gente só discerne ele baseado em muita oração, muito jejum. Mas ele não é barulhento. Mas eu acho muito interessante o que Paulo está descrevendo aqui. Paulo ele era um profundo estudioso das Escrituras. E se você voltar a sua Bíblia agora lá em Gênesis, que eu marquei aqui também, que eu acho muito importante da gente ler. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A Bíblia fala o seguinte: a serpente, ela era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. Então eu acho muito interessante nesse ponto, porque Paulo ele vai se referir ao diabo, ao inimigo. Em Efésios capítulo 6, ele vai se referir exatamente da mesma forma que a Bíblia se refere a ele em Gênesis capítulo 3. Então a gente tira lições da forma como o inimigo tenta nos atacar, da forma como o inimigo tenta nos sitiar nesse tempo. Ele não fala, fica atento, porque o diabo ele vai vir de bazuca, ele vai vir de canhão, ele vai vir com tanques, ele vai vir com porta-aviões. Ele não fala isso, ele fala, fique atento, porque ele vai vir de uma forma sutil, de uma forma astuta, de uma forma cheia de artimanhas, cheia de artifícios, para poder te enganar. E se você volta lá em Gênesis, o que Paulo está querendo dizer com isso? A Bíblia fala que a serpente ela era o animal mais astuto, mais pernicioso, mais estrategista, o mais sutil. O animal mais sutil. E quando você pega, você vai seguindo, você vê o que ela vai falando com Eva. Você vai vendo que a primeira coisa que ela tenta fazer com Eva e que ela consegue é trazer um questionamento à mente de Eva, à mentalidade de Eva, sobre aquilo que Deus falou. Então a primeira coisa que ela vai tentar atacar é a sua certeza daquilo que Deus falou. A primeira coisa que ela tentou atacar foi a certeza do que Deus tinha falado. Ela pergunta assim, Eva, Deus realmente falou isso para você? E se você for em Mateus capítulo 4 também, quando o diabo vem muito astutamente tentar ludibriar Jesus, ele pergunta, se você realmente é o Filho de Deus? Então ele vai tentar sempre trabalhar primeiro com o que a gente tem certeza na nossa mente. Porque se a gente tem estabilidade na mente, nosso sentimento obedece, a nossa ação obedece. Agora, se a gente perde o controle da nossa mente, a gente perde tudo, praticamente. Eu gosto muito de um texto em Lamentações, capítulo 3, que Jeremias, ele tá lá escrevendo Lamentações, ele começa a fazer uma coisa doida lá, escrevendo, que eu adoro. Ele fala, Senhor, é como se o Senhor estivesse me massacrando, é como se o Senhor estivesse esquecendo de mim, é como se o Senhor tivesse me abandonado, meus ossos estão assim, meu coração tá assim, e ele chega num cenário assim, que eu considero muito triste. Eu falo assim, meu Deus, coitado desse homem. E de repente ele chega e fala o seguinte, contudo, eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele começa a exaltar a misericórdia e a bondade de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que a sua mente, ela pode te trazer estabilidade, te trazer confiança nos momentos em que a tua alma está mais abalada. Então ele fala, eu tô destruído, eu tô triste, tô mal, o negócio tá feio, fomos invadidos, sitiados, porém, eu sei na minha mente que o Senhor é bom, eu sei na minha mente da misericórdia dele, eu sei na minha mente que a misericórdia ela vai se renovar amanhã de manhã e ela nunca vai ter fim na minha vida, eu sei que grande é a fidelidade do Senhor, então apesar de tudo isso que eu tô sentindo, eu sei em quem eu tenho crido. Então a primeira coisa que eu creio, eu não tô aqui criando regra, eu não tô aqui criando uma lei, eu tô falando uma coisa que eu acredito pra mim. Que a primeira coisa que o diabo vai tentar abalar na nossa mente vai ser a nossa capacidade de crer naquilo que o Senhor falou. Ele vai questionar a bondade de Deus. Ué, mas se você é filho de Deus, por que você tá doente? Se você é filho de Deus, por que você está
precisando pegar uma cesta básica. Se você é filho de Deus, por que você está passando por esse momento? Se você é filho de Deus, sei lá, por que você não conseguiu seus 600 reais, eu não sei. Mas ele vai questionar a bondade de Deus, se Deus realmente é bom. Por que está acontecendo isso com você? Se Deus realmente é bom, por que ela está doente? Se Deus realmente é bom, por que ela morreu? Por que ele morreu? Então a primeira coisa que ele vai tentar trazer é se Deus realmente é bom, se Deus realmente é poderoso, se a igreja realmente é a igreja, se vocês realmente são tão poderosos assim, por quê? E o nosso maior erro é a gente olhar para isso e se culpar, porque a gente se culpa. E a gente fica, não, meu Deus do céu, eu tô em pecado, meu Deus do céu, que mente é essa? Meu Deus, não é você, não é você. Eu não consigo acreditar, porque eu creio que se todos nós pudéssemos escolher, nós permaneceríamos fiéis até o fim, mas não é fácil. Agora, eu creio de verdade, claro, damos nossos moles, temos nossos erros, glória a Deus pela misericórdia de Jesus que nos resgata e nos salva, mas eu creio que a forma como o nosso inimigo trabalha, lançando exatamente setas na nossa mente, então são pensamentos que muitas vezes nem nossos são, e a gente se apropria e fala, misericórdia, como é que eu estou pensando nisso? Meu Deus do céu, o que é isso? Meu Senhor, tem misericórdia. Mas eu não creio que isso é só você. Eu creio que há uma ação do nosso inimigo aí, porque a primeira coisa que ele vai tentar fazer é tentar provar na nossa mente, trazer dúvida na nossa mente sobre quem Deus é. Ele vai tentar trazer dúvida na nossa mente sobre quem Deus diz que você é. Eu ressalto de novo Mateus capítulo 4. Ele foi em Jesus e ele falou, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se eu estivesse no lugar de Jesus, eu ia entender dessa forma. Meu filho, se você é filho de Deus, por que você está 40 dias passando fome no deserto? Se você é filho de Deus, alô, Jesus, se toca. Se você é filho de Deus, por que o Pai está olhando lá de cima para você e está deixando você passar por isso tudo? Pera lá, você era Deus, você era adorado. Ele vai questionar sempre quem Deus é, o que Deus falou e quem Deus disse que você é. Então é dessa forma sutil que ele trabalha. Quando ele consegue tocar a nossa mente, os nossos sentimentos eles são potencializados. A Bíblia fala que quando ele traz esse questionamento a Eva de Deus realmente falou isso com você, a Bíblia fala que Eva ela olha para a fruta, de repente aquela fruta começa a ficar um pouco mais agradável do que ela gostaria que ficasse. E começa a ficar irresistível, começa a ficar de uma forma que ela não consegue conter. E a Bíblia fala que ela vai lá e bum, come a fruta. Então é uma cadeia, ele pega na sua mente, a sua mente potencializa a sua alma, os seus sentimentos se afloram e você acaba consumando atos e obras que acabam trazendo a nós infidelidade ao Senhor. Então eu creio que é dessa forma, não vou acabar aqui, tô acabando, mas não é aqui. Eu creio que é dessa forma que o inimigo tem tentado pelo menos fazer na minha vida nesse tempo. Ele ataca a minha mente, ele tira de mim a segurança de quem Deus é, ele tira de mim a segurança daquilo que o Senhor me prometeu. Ele tira de mim a segurança do que o Senhor falou ao meu coração sobre quem eu sou. E a partir daí, eu começo a me sentir insegura. E quando eu começo a me sentir insegura, eu me torno uma vítima, uma presa fácil para qualquer outro tipo de ação que acabe se comprovando como uma ação infiel ao Senhor. Então, esse é o segundo ponto. Eu acho que o segundo, não, é ainda o primeiro ponto. É o segundo. É o segundo? Não, mas tá dentro do primeiro, é o segundo dentro do primeiro. 1.2. 1.2. Quem é da academia sabe, é 1.2. Academia do mestrado, gente. Então, dentro desse ponto de compreender o mundo espiritual, entenda, ele vai tentar atacar a sua mente. Ele não vai vir com bazuca, ele não vai vir com tanque. O nosso problema, às vezes, é que a gente espera que o diabo ele venha literalmente vestido de vermelho com tridente. E até hoje eu não conheço, acho que eu não conheço ninguém que viu o diabo assim, só nos filmes. Agora, a gente precisa estar ciente, porque ele é sutil e vai vir na nossa mente. Muitas das vezes você vai achar que é você, e não vai ser você, vai ser o diabo lançando dardos inflamados na sua mente. E, seguindo o ponto, voltando e amarrando isso tudo para a gente poder seguir para o próximo ponto. Eu creio, então, que quando Paulo ele escreveu esse capítulo 6 de Efésios, ele estava falando, resumindo, ele estava falando isso, pessoal. Tudo que eu estou escrevendo aqui é pautado em uma experiência. Eu estive aí. E quando eu estive aí, eu aprendi uma coisa.
Tem coisas que vão parecer naturais. Coisas naturais realmente existem. Não ignore as coisas naturais. Não fica ali esperando alguém te matar, não. Mas entenda uma coisa, que há um inimigo muito maior do que isso, que não quer comprometer só a sua vida aqui, mas que quer comprometer a sua eternidade. E contra esse inimigo que nós lutamos, é contra esse inimigo que tenta influenciar a nossa eternidade. Como passaremos a nossa eternidade? É contra ele que nós estamos lutando. E eu acho muito interessante que logo depois que Paulo fala isso, Paulo ele vai entrar. Portanto, estejam revestidos da armadura de Cristo. Esse é um texto que o Senhor tem falado comigo, eu achei num caderno meu do ano passado, achei num caderno meu do ano retrasado, achei num caderno meu desse ano. Esse é um texto que o Senhor tem falado comigo há muito tempo já e me despertado dentro do meu coração. E eu creio que esse é o tempo dele trazer isso à maturidade na minha vida. Para eu entender e para eu poder ser intencional quanto a isso. Porque Paulo, o que se destaca para mim dentro dessa palavra que Paulo está falando, é que ele vai apresentar a armadura de Cristo. Ele vai falar, se você quer resistir a isso, se capacite, seja preenchido por toda a armadura de Cristo. E quando ele vai apresentar a armadura de Cristo, Paulo ele não apresenta uma artilharia de ataque para a igreja. Ele apresenta uma arma de ataque. E ele apresenta 5 armas de defesa. Hoje eu ouvi uma irmã, ela me ensinou, eu aprendi que a palavra também é uma arma de defesa. Eu creio que a palavra a gente pode usá-la para se defender, mas a essência de uma espada, ela é atacar. Então eu creio que o objetivo principal, ela pode ser usada para se defender também. Eu creio que o objetivo principal da espada, ela é o ataque. A Bíblia fala que a palavra ela é como uma espada afiada de 2 gumes, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, penetrando até as fronteiras mais tênues, mais finas. Ela é capaz de penetrar, então a espada é certeira, a palavra ela é certeira. Quando o Senhor lhe dá pra gente uma palavra contra alguma obra das trevas, contra alguma obra, sabe, contrária à igreja, contrária à nossa vida, eu creio que essa palavra é certeira e não tem pra onde correr. O diabo foge, por um caminho ele vem e por 7 ele volta. Não tem pra onde correr, esse é o poder da palavra. Mas eu estudo um pouco de guerra. O meu mestrado, ele é em guerra. Eu estudo estudos estratégicos. Então, estudos estratégicos é uma área dentro das relações internacionais que ela vai trabalhar o fenômeno da guerra. E da paz também, mas principalmente o fenômeno da guerra. E quando tem um geopolítico que eu gosto muito, é um dos meus favoritos, que ele é um americano, descendente de polonês, que o nome dele é alguma coisa Brzezinski. É muito difícil de pronunciar porque eu não falo polonês. Eu falo inglês, mas eu não falo polonês. E ele fala uma coisa, durante a Guerra Fria, todo aquele conflito que provavelmente você já deve ter ouvido falar entre União Soviética e entre Estados Unidos, ele cita uma nova doutrina de segurança dentro dos Estados Unidos. E ele fala o seguinte, prevalecer é vencer. Dentro daquele contexto onde Estados Unidos e União Soviética tinham armas nucleares, se os Estados Unidos explode uma bomba na União Soviética, a União Soviética também explode uma bomba nos Estados Unidos. Então todo mundo morreria, até a gente nem estaria aqui provavelmente, porque seria uma catástrofe global. Então esse homem, ele traz uma luz e ele fala o seguinte, você não precisa necessariamente sair explodindo a União Soviética. Se você prevalecer, se o seu sistema econômico prevalecer, se as suas ideias se espalharem pelas nações que você influencia, se você conseguir permanecer de pé, eles vão ruir, e você vai prevalecer. E prevalecer nessa guerra vai significar vencer. E no final das contas foi exatamente isso que aconteceu, porque a União Soviética se esgotou politicamente, economicamente, e os Estados Unidos emergiram naquele momento como uma grande potência no mundo e na ordem internacional. E estamos aí até hoje, seguindo os Estados Unidos por aí. Então o que eu estou falando para você? É que nós temos armas de guerra sim, armas de ataque sim. A palavra é nossa arma de ataque. E na semana que vem nós vamos trabalhar especificamente a nossa forma de atacar o diabo, atacar o nosso inimigo. Nós vamos trabalhar exatamente isso. Mas eu tenho aprendido nesse tempo que o Senhor ele precisa ensinar a igreja a se defender. Porque nós não sabemos nos defender. Então nós sabemos a palavra, nós decoramos a palavra, nós sabemos a palavra para liberar, nós temos textos prontos quando nós vamos orar por cura, nós temos textos prontos quando nós vamos orar por libertação, nós temos textos prontos, nós temos a palavra na cabeça de qual é salteado porque a gente já está na igreja há anos. Mas a nossa mente é comprometida, os nossos sentimentos são comprometidos, as nossas ações são comprometidas. Por quê?
Porque nós precisamos aprender a nos defender. Aleluia. E Paulo ele vai falar, ele vai citar esses elementos importantes para nos defendermos. E eu ressalto isso, eu não estou diminuindo a importância da palavra. Eu acho importante deixar isso claro, porque isso vai para a internet. Eu não estou diminuindo a importância da palavra. Eu não estou diminuindo o poder da palavra. Eu sei do poder da palavra, eu sei o quanto ela é certeira e eu creio nela mais do que tudo. Mas eu creio que se a gente der uma espadada lá, continuar dando a palavra, sem nos protegermos da forma certa, a gente pode até destruir o diabo, mas a gente vai sair muito ferido de todas as guerras que a gente entrar, porque a gente não sabe se proteger. Então, Paulo, eu acho isso muito interessante. Se você for lá em Coríntios, a igreja de Coríntios, 2 Coríntios, ele vai ensinar, uma igreja que eu creio que fosse talvez um pouco mais madura, ele vai ensinar: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, Paulo, ele fala também de armas de ataque, mas para essa igreja que por algum motivo, ele está ensinando aquela igreja ali a permanecer. Por algum motivo, ele está ensinando aquela igreja ali a ficar firme. Porque em algum momento, eu creio, o Senhor, ele vai dar a palavra. Ele vai dar a palavra certeira. E é mais do que um texto decorado. É algo que sai, uma revelação que sai diretamente da boca dele. Amém. O Danduque, ele tem uma frase que eu amo, que ele fala que uma revelação é uma luz nova sobre um caminho antigo. Não é só você liberar uma palavra, abrir em Salmos, vou liberar aí sobre o coronavírus. Não é isso. É você ter uma nova luz sobre uma palavra que você leu sempre. E você entender que o Espírito Santo está liberando essa palavra para esse tempo. E eu creio que esse momento vai vir. Eu creio que esse momento ele está chegando, ele vai chegar. Porque esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus a quem eu sou fiel, a quem eu sou leal. Então pode demorar o tempo que for, eu creio. Tomara que não demore. Mas eu sei que o Senhor ele vai mandar uma palavra. Mas enquanto ele não manda a palavra, o que a gente vai fazer? Enquanto o Senhor ele não manda a revelação para esse tempo, o que a gente vai fazer? Porque assim, me perdoa, eu vou falar o que está no meu coração. Eu tenho visto movimentos e movimentos se levantando. Deus vai parar isso tudo na Páscoa. Deus vai parar isso tudo no Pentecoste. Está acabando as festas judaicas e o coronavírus está aí fora ainda. Sabe por quê? Porque não é a gente que determina o que vai acontecer no mundo. Quem governa é Deus. Aleluia. A gente ouve o que Deus está falando e a gente anda debaixo do governo dele. Então não é a gente que fica dizendo para Deus: ô Deus, no Pentecoste você faz. Ô Deus, na Páscoa você faz. Ele vai liberar a palavra no tempo dele. Agora, nesse tempo, o que ele está ensinando para mim e para você? Eu creio que ele está ensinando a gente a se defender. Jesus, ele nunca falou que a ansiedade não viria. Jesus, ele falou: não andem ansiosos, ela vai vir. Mas não se mantenham nela, eu vou ensinar vocês a vencê-la. Tem um texto em Deuteronômio 17 ou 18, que fala o seguinte: não andem sobre o medo, algo desse tipo. Então, a Bíblia não está falando também: ah, Bia, o medo nunca vai vir. Ele vai vir. Quem nunca sentiu medo, deixa um comentário aí embaixo quando essa live acabar. Mentira. Mas todo mundo já teve um momento difícil, porque eles vão vir. Mas o que Jesus está ensinando pra gente nessa noite, eu creio que isso é precioso, é a gente não andar debaixo disso. A ansiedade, infelizmente, ela tá aí para todos nós, porque nós somos pessoas humanas, vivendo uma realidade humana, mas lutando para ter uma mente do céu. Vai vir. Mas eu creio que o Senhor, ele está nos ensinando nesse tempo a permanecer. Ele vai falar do cinto da verdade. Eu já estou terminando. Ele vai falar do cinto da verdade. Uma coisa que eu acho muito importante no cinto da verdade, para mim, é a mensagem que o cinto da verdade fala é: proteja as suas obras. O cinto, para mim, eu nem uso, porque minha calça é justinha. Mas o cinto, para mim, ele serve para uma coisa: para que a minha calça não caia. Se a minha calça tá larga, se a minha saia tá larga, eu coloco um cinto. Então eu entendo a verdade exatamente como essa proteção, para que você não fique envergonhado dentro das suas obras. E não é a sua verdade, não é a verdade do pastor que você gosta, não, é a verdade de Deus. É o que a Bíblia fala. Se nós andamos debaixo dessa verdade, as nossas obras, os nossos atos, a nossa vida com a nossa família, a nossa vida com os nossos irmãos, elas são protegidas. Então eu creio num cinto da verdade que nos impede de obras, que nos protege de obras vergonhosas. Que nos impede da vergonha, às vezes, que o diabo tenta trazer sobre as nossas obras, sobre as nossas práticas. Ele fala também sobre a couraça da justiça. Provérbios capítulo 13, versículo 6. Paulo, eu tenho certeza que Paulo era profundo estudioso de toda a Bíblia. Deve ter lido isso aqui mais do que todos nós juntos. Porque Provérbios capítulo 13, versículo 6, ele fala que a justiça será uma proteção para aquele que tem o coração íntegro.
E no mesmo livro de Provérbios, a Bíblia fala, guarda sobre todas as coisas que tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então eu vejo a couraça protegendo os nossos órgãos vitais. Eu vejo a justiça de Deus protegendo aquilo que a gente tem de mais importante, que é o nosso coração. Eu vejo a justiça de Deus protegendo nesses dias as nossas emoções. Não a minha justiça própria, não a justiça que meu pai está praticando, mas a justiça de Deus. Ela protege nesses dias as nossas almas. Ele pede, fala no número 3, a sandália da pregação do evangelho da paz. Eu digo a partir disso daqui, proteja a sua missão. Sabe, eu creio que o Senhor, Ele está também nesse tempo nos protegendo, para que a gente possa proteger o nosso chamado e proteger a nossa missão. Sabe, a gente está em casa, mas eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas, o evangelho ele não está acorrentado. Sabe, o teu chamado ele não está acorrentado. Aleluia. Pega o celular, faz um vídeo, manda uma mensagem, liga para alguém, mas o seu chamado ele não está acorrentado, porque nós fomos chamados, nós fomos enviados, como todo mundo. Talvez você tenha um chamado específico, mas a igreja tem um chamado missional de pregar o evangelho. Então nesses dias vista essa sandália e proteja o teu chamado. Não deixe esse tempo matar o seu chamado. Aleluia. Não deixe esse momento matar aquilo que o Senhor tem gerado em você. Depois ele fala no número 4 do escudo da fé. Salmo 91, versículo 4, Davi fala, Senhor, a tua fidelidade é um escudo. Aleluia. A fé, eu falei isso no estudo também, a fé e a fidelidade, elas vêm da mesma palavra grega. Então elas são meio que sinônimos. O pistes, vocês viram lá. Elas são sinônimos. Então, quando a Bíblia está falando de fé, a fidelidade vem sempre caminhando junto e abraçada. Então, o que eu creio? Que o escudo da fé, a Bíblia fala que ela protege a gente e apaga. Ele não só deixa o dardinho parar, ele apaga os dardos inflamados do maligno. Porque se um dardo inflamado pega na gente, pega fogo em tudo. Isso que um dardo inflamado faz. Vocês já viram um filme de guerra antigo, quando eles botam fogo numa bola grande ou numa seta, é para que tudo comece a pegar fogo, é para sitiar. Então, a fé, a certeza daquilo que a gente não vê, sabe? A garantia que nós temos em tudo que nós esperamos, essa fé, a garantia não na fidelidade, na nossa fidelidade, mas a garantia na fidelidade de Deus. Ela apaga todo o dardo inflamado do maligno. E por último, o capacete da salvação. Uma mentalidade como a de Jesus, sabe? Uma mentalidade, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, sabe? Então não aceite na sua vida nesse tempo nenhum pensamento que não venha de Jesus, nenhum pensamento que esteja desalinhado com a palavra, sabe? Se tem algum pensamento na sua mente de medo, se tem algum pensamento na sua mente de pavor, se tem algum pensamento na sua mente de insegurança, eu quero te dizer, esse pensamento não é seu, rejeita ele no nome de Jesus. Se tem algum pensamento na sua vida de que tudo vai dar errado, se tem algum pensamento na sua família que você está fazendo, de que você é um erro, não escuta. Por quê? Porque isso não é de Deus. Aleluia. Sabe, eu declaro sobre a sua vida nesse momento, a mente de Cristo, nós temos uma mente salva, uma mente que está nas coisas do alto. Então nós não sondamos apenas isso aqui, nós sondamos aquilo que está acontecendo no alto. Sabe, é isso que eu queria liberar sobre vocês nessa noite. Sabe, que nesse dia nós sejamos munidos. Na semana que vem, nós vamos dar uma continuidade. Nós estamos fazendo uma minissérie. Mas nós vamos dar continuidade, vamos falar da nossa forma de atacar. Mas eu creio que nesse dia o Senhor está ensinando a gente a nos defender. Amém. Sabe? A ansiedade, eu não posso prometer que ela não vem. A aflição, Jesus mesmo disse que viria. O medo provavelmente vai tentar bater na porta. Agora, o Senhor ele está nos munindo nesses dias de armas, para que a gente não caminhe sobre isso, para que nós não sejamos dominados por isso. E nós vamos sair disso tudo uma igreja mais forte, fortalecida. Amém. Sabe, para concluir, eu faço algumas palavras que eu vi na internet aí nesse dia, eu não sei nem quem foi que falou, mas eu achei o máximo. Que falou o seguinte, que o diabo, quando ele fechou a igreja, ele achou que ele ia parar a igreja, mas a igreja se multiplicou. Sabe, e eu não sei dos demais, mas eu sei da GPN. Vocês estão mais fortes, nós estamos mais fortes. Aleluia. Nós estamos sendo unidos debaixo da mesma visão, da mesma revelação. Nós estamos no mesmo espírito, sabe? Deus está fazendo algo nas famílias, Deus está fazendo algo nas pessoas, sabe? E Deus está gerando algo poderoso em nós, que nós veremos os frutos quando isso tudo acabar. Então eu te encorajo nesses dias. Nós vamos fazer uma devocional essa semana, eu te convido também. Leia as devocionais lá no grupo, nós vamos falar exatamente desses elementos de defesa, vamos falar da palavra também, de segunda a sábado. Leia essas palavras e ore sempre ao Senhor. Senhor, gere em mim a proteção necessária para que eu sobreviva a esse tempo. Porque tem coisas que podem tentar até tirar minha vida, mas eu não vou deixar nada roubar a minha eternidade. Que Deus te abençoe nessa noite, de verdade, viu? Fiquem com Deus.
É isso, vamos orar. Tem a ver com você.